Note, após a travessia, Israel não acampou mais ao lado do Jordão, às margens do Jordão. Olá, como vai você? Bom dia, seja bem-vindo. Espero que você se sinta à vontade e possa aprender um pouquinho aqui comigo sobre um assunto da Bíblia. Bem, hoje eu quero considerar com vocês um assunto que, cronologicamente, é um pouco difícil de se estabelecer a ordem dos acontecimentos. Confesso a vocês que fiz uma pesquisa cabal para ver se encontrava um comentário, um ponto determinante para decidir ou determinar cada acontecimento em sua ordem cronológica. Sim, meus amigos, eu estou falando do livro de Josué a partir do capítulo 1 até o capítulo 5. Quando, após a morte de Moisés, Jeová fala com Josué e o comissiona para liderar o povo na travessia do Jordão para possuir a terra prometida. Segundo Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, lá mostra que, após a morte de Moisés, os israelitas guardaram 30 dias de luto. Sim. E onde estavam acampados ali os israelitas? Nas planícies de Moabe, num lugar que a Bíblia chama de Sitim. Segundo o Talmud e a tradição judaica, com base em algumas passagens de Deuteronômio 34 e também de Josué capítulo 1 ao 5, a morte de Moisés se deu no dia 7 de Adar, que é o 6º dia do calendário bíblico, da semana bíblica, da primeira semana bíblica. Sim. A partir daí, houve um luto de 30 dias. E, de acordo com o Talmud e também de acordo com as minhas contas, baseada no calendário bíblico, note, aqui, vocês podem ver o dia em que Moisés morreu, dia 7. Veja, dia 7 de Adar. E esses quadrinhos coloridos, que vai até esse primeiro mês do ano seguinte, são os dias de lutos por Moisés. Do dia 7 de Adar, 30 dias, chegamos no dia 6 de Nissan. Essa é a contagem segundo o calendário bíblico. Então, o próprio Talmud, ele diz que no dia 7 de Adar, Jeová, ele fala com Josué pela madrugada, visto que Josué tinha o costume de se acordar bem cedinho, ainda de madrugada. Jeová fala com Josué e manda ele preparar o povo para dentro de 3 dias eles atravessarem o Jordão. Aqui no livro de Josué 1, verso 10 e 11, mostra Josué preparando o povo, mandando que o povo se prepare. Diz assim: E Josué e Yehoshua passou a ordenar aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: Aprontai para vós provisões, porque daqui a 3 dias atravessareis este Jordão para entrar e tomar posse da terra que Jeová vosso Deus vos dá, para tomardes posse dela. Notou? Josué, ele pede que o povo prepare mantimentos, porque dentro de 3 dias o acampamento de Israel em Sitim será desarmado e eles partirão para a travessia do Mar Vermelho. Bem, nesta mesma ocasião acontece o que está descrito em Josué capítulo 2. Note, Josué, filho de Num, enviou então secretamente de Sitim 2 homens como espiões, dizendo: Ide ver o país e Jericó. Eles foram, pois, e chegaram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e foram alojar-se ali. Bem, esses 2 acontecimentos, Josué dando a primeira ordem para o povo se preparar, preparar alimentos, para que dentro de 3 dias pudessem partir de Sitim para ir atravessar o Jordão. E esse acontecimento aqui, Josué enviando os espias, deu-se na manhã do mesmo dia. Sim,
no dia 7 de Nissan, no 6º dia da primeira semana bíblica. O relato 2 mostra dizendo o seguinte, o relato no capítulo 2, que os 2 espias que chegaram na casa de Raabe foram escondidos por ela, por causa do rei de Jericó que os estava procurando, e à noite desse mesmo dia 7, eles foram descidos por uma corda vermelha pela janela da casa de Raabe, que ficava em cima da muralha. E, segundo a orientação que Raabe deu a eles, eles foram para a região montanhosa e ficaram lá durante 3 dias. Sim. No final desse 3º dia, veja o que acontece após eles voltarem para Josué, esses espias, né? Eles voltarem para Josué. Aí Josué agora dá outra ordem aos seus oficiais para ajudar o povo e orientar. Diz o capítulo 3, versículo 1. Josué levantou-se então de manhã cedo, e ele e todos os filhos de Israel puseram-se a partir de Sitim e foram chegar até o Jordão. E ali passaram a noite antes de sua travessia. Ou seja, quando os espias chegam novamente e voltam, né, da sua missão, no 3º dia, Josué, ele dá nova ordem ao povo. No fim desse 3º dia, Josué dá essa ordem ao povo. Sucedeu assim, capítulo 3, verso 2. Ao fim dos 3 dias, que os oficiais foram passar pelo meio do acampamento e ordenar ao povo, dizendo: assim que virdes a arca do pacto de Jeová vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então vós mesmo partireis do vosso lugar e tendes de segui-la. Somente venha a haver entre vós e ela uma distância de cerca de 2.000 côvados de medida. Não vos chegais a ela, a fim de saberdes o caminho pelo qual deveis ir, visto que nunca antes passastes por este caminho. Então, aqui no final do 3º dia, isso quer dizer que é no final do dia 9 de Nissan, quando Israel, acampado às margens do Jordão no dia 9, antes de atravessar, preste atenção aí, meu amigo, meu irmão Ronaldo Lima, olha esse detalhe, que o verso 1 diz que quando os israelitas partiram de Sitim, no 3º dia, eles não atravessaram o Jordão naquele dia, no dia 9, mas passaram a noite ali acampado. Aí diz, ó, antes de sua travessia. Sim. E mostrando que realmente passaram a noite do dia 9, acampado ali do lado do Jordão. O verso 5 nota a outra orientação que é dada por Josué no final desse 3º dia, no dia 9. Diz assim, ó, Josué disse então ao povo: santificai-vos, pois amanhã, ou seja, no dia 10, Jeová fará coisas maravilhosas no vosso meio. Então, até o verso 5, ainda é dia 9. A partir do verso 6, do capítulo 3 de Josué, até o capítulo 4 e 19, aí já vai narrar os acontecimentos do dia 10. Notem, o verso 2 do capítulo 3 disse: sucedeu assim ao fim dos 3 dias, quando Israel ainda estava acampado do lado de cá do Jordão, e Jericó era do outro lado. Então, no fim desses 3 dias, foi que foi dada a ordem, novamente, para Israel, né? Dessa vez, não para preparar alimentos, mas o modo como eles teriam que seguir a arca. E nessa mesma ocasião, segundo o verso 5, Josué, ele pediu para o povo se santificar, pois amanhã, ou seja, no dia 10, como eu já falei, eles passariam o Jordão. Jeová faria um grande milagre, abrindo aquele Jordão que estava alagado, que estava transbordando com as cheias daquele período da colheita. No dia 10, note só, no dia 10, antes ainda deles atravessarem o Jordão, provavelmente bem de madrugada, né, como Josué costumava até se levantar para orar e meditar na lei de Jeová, aí Jeová passou a dizer a Josué: neste dia, ou seja, hoje, dia 10, Josué, principiarei a fazer-te grande aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como mostrei estar com Moisés, assim mostrarei estar contigo. Então, da forma que Jeová mostrou para os israelitas lá no Mar Vermelho, abrindo aquele grande mar, e o povo passando a pés enxutos, Jeová mostrando ali que estava com Moisés, agora Jeová, neste dia, no dia 10, mostraria ao povo que ele também estaria com Josué, e que o povo deveria confiar nessa liderança escolhida. Sim. Capítulo 4, 19, comprova que somente no dia 10 é que eles
atravessaram o Jordão e após a travessia subiram do Jordão para Gilgal. Note, após a travessia, Israel não acampou mais ao lado do Jordão, às margens do Jordão. Mas note, após a travessia, Israel não acampou mais ao lado do Jordão, às margens do Jordão, mas ele seguiu caminho até Gilgal, e ali em Gilgal eles acamparam antes de chegar a Jericó e assim conquistar. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e foi acampar-se em Gilgal, nos limites orientais de Jericó. Notou? Notou, meu irmão? E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e foi acampar-se em Gilgal, nos limites orientais de Jericó. No dia 9, eles partiram de Sitim, após a volta dos espias. Eles partiram de Sitim. À noite do dia 9, eles acamparam do lado leste do rio Jordão, que estava transbordando, cheio, né? No dia 10, eles atravessaram o Jordão, conforme as orientações de Josué, através dos seus oficiais, né? E após essa travessia, a Bíblia não diz que eles ficaram acampados do lado oeste do Jordão. Eles atravessaram, digamos que aqui é o rio, né? Atravessaram. Quando chegaram desse lado do rio, eles não ficaram ali. Eles partiram até Gilgal e ali acamparam. E foi dali, daquela base, que eles começaram a conquistar Jericó, Ai e outras cidades circunvizinhas. Ufa, não é fácil. Não é nada fácil chegar a essas conclusões assim de cara. É preciso um bom estudo, uma boa pesquisa. E até hoje, muitos estudiosos famosos como Adam Clarke, Albert Barnes, Calvino e outros, eles se debatem sobre em que dia Josué e o acampamento partiram de Sitim até as margens leste do Jordão. Só concordam em uma coisa, porque não tem como discordar. É que na noite do dia 9, Israel acampou do lado leste do Jordão. E no dia seguinte, no amanhã seguinte, Jeová fez aquele grande milagre, abrindo o Jordão e deixando o povo passar a pés enxutos. Dali partiram para Gilgal. Então, meu irmão Ronaldo Lima, é impossível que no dia 9 de Aviv ou Nisan, Israel tenha feito alguma colheita. Nem mesmo no dia 10, Israel não fez colheita nenhuma. Não existe tal versículo dizendo que houve colheita no dia 9 ou mesmo no dia 10. Entendeu? Por isso, a tese de que Israel, no dia 9, fez colheita na terra da promessa, já do outro lado do Jordão. Israel atravessou no dia 9, não existe base na Bíblia e nenhum comentarista, nem mesmo os escritos judaicos e a tradição judaica ensina tal coisa. Como você, meu irmão, realmente reconhece isso. Então, reveja seus conceitos, porque, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, o irmão está realmente equivocado. E a Bíblia em canto nenhum diz que houve primícias, ou que havia primícias da cevada no dia 9, mas apenas no dia 16 do mês de Nissan. Eu sei que o irmão é um bom estudioso da Bíblia, eu amo meu irmão, gosto dos seus vídeos, aprendo muito, e nós estamos aqui para aprender um com o outro, ok? Obrigado, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, que assistiram até agora. Por favor, deixe aqui embaixo o seu comentário. Você sabia disso que foi dito aqui neste vídeo? Que Israel acampou no dia 9 de Nissan, na noite do dia 9 de Nissan, às margens leste do Rio Jordão, e não atravessou até o dia seguinte, o dia 10? Você sabia também que o tempo que a Bíblia diz, os 3 dias que Raabe, ela incentivou os espias que chegaram à casa dela a passar na montanha, é os mesmos 3 dias, desde o dia da primeira ordem de Josué, em Josué 1:11, até a segunda ordem de Josué, em Josué 3, verso 1 e 2? Deixa aqui seus comentários. Deixe também o seu gostei. Eu gostaria muito da sua ajuda nesse ponto. E Shalom.